O quarto dos fundos da nossa casa sempre foi o melhor para dormir. Ficava mais afastado da estrada, então não tinha barulho de carro passando. Era mais fresco também, porque pegava a sombra das árvores grandes que tem no quintal. No verão, quando o calor estava forte, todo mundo queria dormir lá, porque era o único lugar da casa que dava para descansar direito. Mas tinha uma coisa estranha naquele quarto. Ninguém conseguia dormir lá 2 noites seguidas. Todo mundo que tentava ficava estranho na segunda noite, dizia que não conseguia relaxar, e sempre com a mesma reclamação. Parecia que tinha alguém debaixo da cama, respirando junto com quem estava dormindo. No começo a gente achou que era impressão. Sabe como é? Quarto escuro, pessoa cansada, às vezes a imaginação prega a peça. Mas começou a virar um padrão muito claro. Primeira noite, todo mundo dormia bem. Segunda noite, ninguém conseguia fechar o olho. E sempre pela mesma razão. Minha irmã foi uma das primeiras a falar sobre isso. Ela tinha dormido no quarto numa sexta-feira e passou muito bem a noite. No sábado, quis dormir lá de novo porque tinha gostado, mas disse que a noite toda ficou ouvindo uma respiração que vinha de debaixo da cama. Uma respiração pesada, como de alguém que estava fazendo força. Ela falou que a respiração acompanhava o ritmo dela. Quando ela respirava devagar, a respiração debaixo da cama ficava devagar também. Quando ela ficava nervosa e começava a respirar mais rápido, a outra respiração também acelerava. Era como se alguém estivesse imitando ela, ou então tentando respirar no mesmo ritmo. Outras pessoas começaram a relatar a mesma coisa, sempre na segunda noite, sempre a respiração debaixo da cama. E todos falavam que era uma respiração diferente. Não parecia respiração normal de pessoa. Era mais pesada, mais forçada. Como se quem estivesse respirando tivesse algum problema no pulmão. Meu tio resolveu investigar. Ele dormiu no quarto numa segunda-feira, passou bem. Na terça-feira, quis repetir para ver se sentia alguma coisa. Ele disse que lá pela meia-noite começou a ouvir a respiração. Acendeu a lanterna e olhou debaixo da cama, mas não tinha nada. Só que quando ele se deitava de novo, a respiração voltava. Ele tentou ficar acordado para ouvir direito de onde vinha o barulho. E disse uma coisa que deixou todo mundo arrepiado. A respiração só acontecia quando a pessoa estava tentando dormir. Se ficasse acordado, sentado na cama, não ouvia nada. Mas na hora que se deitava e fechava o olho, começava a respiração lá embaixo. A coisa foi ficando pior com o tempo. Não era só na segunda noite mais. Algumas pessoas começaram a sentir na primeira noite também. E a respiração estava ficando mais alta, mais presente. Além disso, começaram outros problemas estranhos. Na segunda noite, a porta do quarto começou a travar sozinha. A pessoa entrava normal, mas na hora de sair de manhã, a porta não abria. Não estava com chave, não tinha nada bloqueando, mas a porta ficava dura, como se alguém estivesse segurando do outro lado. E vinham batidas de dentro do quarto, como se a pessoa estivesse batendo na porta para sair. Meu primo mais novo passou por isso. Ele dormiu no quarto numa quarta-feira, tudo normal. Na quinta-feira, quis dormir lá de novo. De manhã, a gente ouviu ele batendo na porta, gritando para alguém abrir. Mas quando a gente foi ver, a porta estava normal. Só que ele falou que tinha ficado uns 15 minutos tentando abrir e não conseguia. E ele contou uma coisa muito estranha. Disse que durante a noite, além da respiração debaixo da cama, ele ouviu batidas vindas de dentro do quarto. Mas as batidas vinham de lugares diferentes. Às vezes da parede, às vezes do teto, às vezes da porta. Como se alguém estivesse andando pelo quarto e batendo nas coisas. Uma vez, meu pai forçou a porta quando ouviu alguém batendo de dentro. Era minha sobrinha que tinha dormido lá na segunda noite. Quando a porta abriu, ela saiu correndo, muito nervosa. O quarto estava vazio, mas tinha uma coisa muito estranha. O colchão estava todo molhado de suor. Mas não era suor de quem tinha dormido lá.
Era suor demais, como se várias pessoas tivessem dormido na cama ao mesmo tempo. E o suor estava frio, não tinha cheiro de pessoa. Era como se fosse suor de alguma coisa que não era humana. O colchão ficou encharcado. Precisou botar no sol por vários dias para secar. Depois disso, a gente parou de usar o quarto. Era muito estranho, muito arriscado. Deixamos ele só para guardar coisa, roupa velha, essas coisas que não usamos muito. Mas mesmo vazio, às vezes a gente ouvia barulho vindo de lá. Especialmente de noite, quando todo mundo estava dormindo. Era sempre o mesmo tipo de barulho. Respiração pesada e batidas na parede, como se alguém estivesse lá dentro, tentando sair. Mas quando a gente ia ver, não tinha ninguém. Só o cheiro estranho que sempre ficava no ar depois que alguém dormia lá na segunda noite. Hoje em dia, ninguém mais entra naquele quarto. A gente trancou a porta e deixou assim. Às vezes, quando está muito silencioso na casa, ainda dá para ouvir a respiração vindo de lá. Principalmente de madrugada, quando todo mundo está dormindo. É uma respiração que parece estar esperando alguém se deitar para começar a imitar. E o mais estranho é que às vezes a gente encontra a porta destravada, mesmo sabendo que tinha trancado. Como se alguém saísse de dentro do quarto durante a noite e esquecesse de trancar de volta. Mas nunca vemos ninguém, nunca achamos pegada ou qualquer sinal de que alguém esteve lá. Na casa velha aqui da roça, tinha um quarto que sempre foi meio estranho. Era um quarto grande, com janela boa, mas que ficava sempre escuro. Mesmo de dia, quando o sol estava forte, lá dentro ficava meio sombrio. A gente usava ele para guardar coisa, às vezes para a visita dormir quando tinha muita gente. Mas sempre teve uma coisa estranha naquele lugar. O quarto só aceitava a luz do dia. Quando anoitecia e alguém tentava acender vela ou lampião lá dentro, começava a confusão. Toda vez que a chama subia, alguma coisa era jogada na direção da luz. Pedra, pedaço de madeira, espinho, qualquer coisa que estivesse por ali. Era como se alguma coisa não gostasse de luz artificial no quarto. No começo, a gente achou que era morcego. Sabe como é? Morcego não gosta de luz e às vezes fica voando para todo lado quando acende alguma coisa. Mas não tinha morcego no quarto, a gente procurou em todo canto. E além disso, as coisas que eram jogadas não vinham do teto, vinham de qualquer direção. Minha tia foi a primeira a levar uma pedrada. Ela tinha ido no quarto buscar umas roupas velhas e acendeu uma vela para enxergar melhor. Mal a vela clareou direito, voou uma pedra do nada, que quase acertou a cabeça dela. Ela apagou a vela na hora e saiu correndo. Achou que podia ter sido coincidência, alguma pedra que estava na parede e caiu. Mas daí, outras pessoas começaram a relatar a mesma coisa. Sempre que alguém acendia qualquer tipo de luz no quarto, voava alguma coisa. E eram coisas que não estavam no quarto antes. Espinhos de plantas que não cresciam perto da casa. Pedaços de madeira que não tinham nada a ver com os móveis que estavam lá. O mais estranho é que as coisas eram jogadas com pontaria. Não era coisa caindo à toa, era coisa mirada na pessoa. Se a pessoa se abaixava, a próxima coisa vinha mais baixa. Se a pessoa ficava do lado esquerdo do quarto, as coisas vinham da direita. Era como se alguém estivesse escondido lá dentro, jogando as coisas de propósito. Meu irmão mais velho, que sempre foi teimoso, resolveu que ia descobrir o que estava acontecendo. Entrou no quarto de tarde, quando ainda tinha luz natural, e procurou em todo canto. Mexeu em tudo, olhou atrás dos móveis, bateu nas paredes. Não achou nada estranho. Então esperou escurecer e acendeu uma vela para ver se acontecia alguma coisa. Mal a vela acendeu, começou a chover coisa em cima dele. Pedra, galho seco, um pedaço de telha que nem existia no quarto. Ele ficou lá alguns minutos, tentando ver de onde vinham as coisas, mas não conseguiu descobrir. Era como se elas aparecessem do nada e voassem na direção da luz. Uma vez, aconteceu uma coisa que deixou todo mundo muito assustado.
Minha prima estava no quarto durante o dia, arrumando umas coisas, quando começou a escurecer. Ela acendeu uma vela para terminar o que estava fazendo. De repente, voou uma faca de mesa que atravessou a porta do quarto e ficou cravada na madeira do lado de fora. A faca não estava no quarto. A gente procurou em todo lugar, perguntou para todo mundo, mas ninguém sabia de onde tinha vindo aquela faca. E ela tinha atravessado a porta com tanta força que ficou cravada bem fundo na madeira. Precisou de alicate para tirar. Não era força que vento ou queda ia fazer. Quando minha prima saiu correndo do quarto, a gente foi ver o que tinha acontecido lá dentro. A vela estava no chão, mas não tinha se apagado na queda. Estava queimando normal, mas tinha uma coisa muito estranha. A vela estava mordida. Tinha marcas de dente na cera, como se alguém tivesse dado uma mordida nela. As marcas eram pequenas, de dentes pontiagudos. Não eram marcas de rato ou de qualquer bicho que a gente conhecesse. E a cera ao redor das marcas estava quente, como se tivesse acabado de ser mordida. Isso não fazia sentido nenhum, porque não tinha ninguém no quarto quando a faca foi jogada. Depois daquele dia, ninguém mais quis entrar no quarto de noite. A gente deixou ele só para usar de dia, quando tinha luz natural. Mas mesmo de dia dava para sentir que tinha alguma coisa estranha lá dentro. Uma sensação de que estava sendo observado, de que tinha alguém escondido esperando o momento certo. Às vezes, quando a gente passava na frente da porta do quarto, dava para ouvir barulhinhos lá dentro, como se alguém estivesse mexendo nas coisas, procurando alguma coisa. Mas quando a gente ia ver, não tinha nada fora do lugar. Tudo exatamente como tinha deixado. Uma noite, meu pai resolveu fechar a porta do quarto com tábuas pregadas. Falou que se ninguém ia usar mesmo, era melhor lacrar de vez. Mas no dia seguinte, as tábuas estavam no chão e a porta estava aberta. E tinha cera de vela espalhada pelo chão do corredor, como se alguém tivesse saído do quarto carregando uma vela acesa. Hoje em dia, aquele quarto continua lá, mas ninguém entra. A porta fica sempre fechada e a gente evita até passar perto. Quando tem visita em casa, a gente sempre avisa para não mexer naquele quarto, que tem problema com umidade. É mais fácil inventar uma desculpa do que explicar a verdade. Às vezes, principalmente quando está ventando forte, dá para ouvir barulho vindo de lá, como se alguém estivesse andando pelo quarto, mexendo nas coisas. Mas a gente aprendeu a não ligar. É melhor deixar quieto do que ir mexer e despertar o que quer que seja que está lá dentro. Essa história do curral me deixa arrepiado até hoje. A gente tinha uns currais grandes aqui na fazenda, onde ficava o gado de corte. Eram currais bons, bem feitos, com cerca alta e tranca de ferro grosso. Nada de gambiarra, tudo feito direito para aguentar boi bravo. Mas tinha um curral específico que começou a dar problema, sempre o mesmo. Era sempre de madrugada que acontecia. A gente chegava de manhã e encontrava os bois soltos, pastando por aí. No começo pensamos que era descuido de alguém, que tinha esquecido de trancar direito. Mas daí começou a acontecer toda semana, sempre no mesmo curral. E a tranca nunca estava quebrada, sempre estava jogada longe, como se alguém tivesse destravado normal. A tranca era de ferro bem grosso, dessas pesadas que precisam de força para mexer. Não era coisa que vento ia mover ou que animal ia conseguir abrir. E ela sempre aparecia longe do portão, às vezes a uns 10 metros de distância, como se alguém tivesse pego ela e jogado com força. Meu pai ficou desconfiado que era alguém soltando o gado de propósito. Achou que podia ser algum funcionário querendo sacanear, ou então alguém de fora tentando roubar boi. Então, ele passou a trancar o curral e ainda por cima colocar uma corrente com cadeado. Mas mesmo assim, os bois continuavam aparecendo soltos. A corrente aparecia cortada, mas não cortada com alicate ou ferramenta. Parecia que tinha sido torcida até arrebentar.
E o cadeado sempre estava longe, jogado em qualquer lugar. Isso não fazia sentido, porque para torcer corrente daquele jeito precisava de uma força danada. E barulho também, que acordaria todo mundo. Daí meu pai resolveu instalar uma câmera de segurança apontando para o curral. Era uma câmera boa, daquelas que grava até de noite. A gente ia descobrir quem estava fazendo aquilo e acabar com a sacanagem de uma vez. No primeiro dia, não deu nada. No segundo dia também. Mas no terceiro dia, a câmera pegou uma coisa muito estranha. Era lá pelas 3 horas da manhã quando aconteceu. Dava para ver o curral na tela, os bois dormindo, tudo normal. Daí, de repente, a tranca começou a se mexer sozinha. Não tinha ninguém lá, mas a tranca começou a girar como se uma mão invisível estivesse mexendo nela. Girou certinho, igual gente destravando, e caiu no chão. Os bois acordaram na hora e saíram do curral, mas de um jeito estranho. Eles não saíram correndo como seria normal se estivessem assustados. Saíram devagar, organizados, como se alguém estivesse guiando eles. E na gravação dava para ver que eles olhavam sempre para um ponto específico, como se estivessem seguindo alguém que a câmera não mostrava. Isso deixou todo mundo muito nervoso. A gente mostrou a gravação para o pessoal da cidade, para o veterinário, para todo mundo. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. A câmera estava funcionando direito, a imagem estava clara, mas não tinha ninguém lá mexendo na tranca. Meu pai tentou mudar o gado de lugar, colocou eles em outro curral, mas quando fez isso, os bois enlouqueceram completamente. Ficaram muito agitados, mugindo alto, se jogando contra a cerca. Era como se eles não quisessem sair daquele curral específico, como se alguma coisa os chamasse de volta para lá. Um dos bois, um que era mais calmo, se jogou contra a cerca com tanta força que acabou morrendo. E quando a gente foi ver, os olhos dele tinham explodido. Não era coisa normal de pancada. Era como se alguma pressão muito forte tivesse estourado os olhos por dentro. O veterinário disse que nunca tinha visto coisa igual. Depois disso, a gente desistiu de usar aquele curral. Deixamos ele vazio, sem nenhum animal, mas as trancas continuavam se mexendo sozinhas. Toda madrugada a mesma coisa. A tranca girava, caía no chão, ficava lá até alguém ir colocar de volta. E sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Uma noite, meu primo mais novo resolveu ficar acordado para ver se conseguia ver alguma coisa. Ele se escondeu num lugar de onde dava para ver o curral, mas longe o suficiente para não ser visto. Lá pelas 3 horas da manhã, ele viu a tranca se mexendo sozinha, mas também viu outras coisas. Ele disse que tinha uma sombra no curral, uma sombra que se movia mesmo sem ter nada fazendo sombra. A sombra era do tamanho de uma pessoa, mas se movia de um jeito muito estranho. E ela ficava parada bem onde os bois sempre olhavam quando saíam do curral. Bem onde parecia que alguém estava guiando eles. Meu primo ficou assistindo por uns 15 minutos. A sombra ficou lá o tempo todo, se mexendo devagar pelo curral. E ele jura que viu a sombra mexer na tranca, mesmo não tendo nada sólido para mexer. Era como se a própria sombra conseguisse tocar nas coisas. Depois daquele dia, meu primo nunca mais quis falar sobre o que viu. Ele fica nervoso quando alguém menciona o curral, muda de assunto, vai fazer outra coisa. E ele nunca mais passa perto daquele lugar, principalmente de noite. Sempre dá uma volta grande para evitar aquela área. Hoje em dia a gente usa o curral só para guardar ferramenta velha, coisa que não tem valor. As trancas continuam se mexendo sozinhas, mas agora a gente não liga mais. Deixa acontecer, não vai lá mexer. E quando tem visita na fazenda, a gente sempre avisa para não passar por ali de madrugada. Às vezes aparece funcionário novo que não sabe da história e quer usar o curral. A gente sempre explica que é melhor não mexer lá, que tem problema com a tranca. Quem não acredita, a gente deixa descobrir sozinho. Depois de uma noite ouvindo barulho de tranca batendo, eles entendem e param de insistir.
Essa história aconteceu numa trilha que a gente sempre usava para ir na roça de manhã cedo. Era um caminho que todo mundo conhecia, passava por ali fazia anos. A trilha cortava pelo meio do mato, economizava uns 20 minutos de caminhada. Era bem batida, tinha até umas pedrinhas lisas que marcavam o caminho direito. Nunca deu problema para ninguém, até começar aquela coisa estranha. Era sempre de manhã que acontecia, quando o pessoal estava indo trabalhar. Quem passava em grupo não via nada demais, mas quem passava sozinho começou a reclamar de umas pedras que caíam do nada. No começo, ninguém ligou muito, achou que era coisa normal do mato. Árvore seca, galho que quebra, essas coisas que acontecem. Mas daí começou a ficar muito constante, sempre na mesma parte da trilha. As pedras eram pequenas, do tamanho de uma moeda, mais ou menos. Não machucavam, mas assustavam porque vinham do nada. O pessoal falava que eram pedras limpas, sem terra grudada, como se alguém tivesse lavado elas antes de jogar. E sempre caíam bem na frente da pessoa, nunca nas costas. Era como se alguém estivesse avisando alguma coisa. Meu tio foi um dos primeiros a falar sobre isso. Ele sempre passava cedo na trilha porque gostava de chegar na roça antes de todo mundo. Falou que tinha ouvido um barulhinho nas árvores, tipo folha se mexendo, e depois, tchá, uma pedrinha caía bem na sua frente. Ele olhava para cima, não via nada. Árvore normal, sem passarinho, sem macaco, sem nada. Depois de algumas semanas, outras pessoas começaram a relatar a mesma coisa. Sempre pedrinhas caindo, sempre na mesma parte da trilha. E sempre quando a pessoa estava sozinha. Em grupo nunca acontecia nada. Isso deixou todo mundo meio desconfiado, porque não fazia sentido. Se fosse coisa natural, ia acontecer com todo mundo, né? O estranho é que as pedras sempre caíam numa parte específica da trilha, bem onde tinha uma curva meio fechada. Ali, o mato era mais alto. As árvores se juntavam por cima e ficava meio escuro mesmo de dia. Era um lugar que sempre dava uma sensação estranha, mas a gente passava ali há anos sem problema. Daí o pessoal começou a evitar a trilha. Passaram a dar a volta, ir pelo caminho mais longo. Era chato porque demorava mais, mas ninguém queria ficar levando pedrinha na cabeça toda manhã. E começaram a falar que não era só pedra, que tinha outras coisas estranhas acontecendo por ali. Tinha um peão que trabalhava com a gente, cara corajoso, desses que não tem medo de nada. Ele falou que todo mundo estava fazendo tempestade em copo d'água, que era só pedra caindo de árvore velha. Resolveu que ia passar pela trilha todo dia para provar que não tinha nada demais. Disse que quem tinha medo podia ir pelo caminho longo, mas ele ia continuar usando o atalho. Nos primeiros dias, ele passou normal. Chegava na roça e zoava com todo mundo, falando que não tinha visto nada, que era tudo imaginação. Mas depois de uma semana, ele chegou meio calado, meio estranho. Falou que tinha escutado umas coisas diferentes, mas não quis contar direito o que era. Na segunda semana, ele apareceu na roça com a camisa rasgada. Disse que tinha tropeçado num galho, que não era nada demais. Mas o jeito dele estava diferente, meio nervoso, meio assustado. E ele parou de fazer piada sobre a trilha. Quando alguém perguntava, ele mudava de assunto. Na terceira semana, aconteceu o que mudou tudo. O peão passou pela trilha de manhã, como sempre. Mas quando chegou na roça, estava completamente diferente. A boca dele estava cortada por dentro, sangrando, como se ele tivesse mordido a própria língua com muita força. E os olhos estavam estranhos, meio virados, como se ele estivesse vendo alguma coisa que a gente não via. Levamos ele no posto de saúde, mas o médico não conseguiu entender o que tinha acontecido. Os cortes na boca eram muito estranhos, não pareciam de queda nem de acidente. E os olhos dele não voltavam ao normal, ficavam sempre meio revirados, como se ele estivesse olhando para alguma coisa atrás da gente. Quando ele conseguiu falar direito, contou uma história que deixou todo mundo arrepiado. Disse que na trilha tinha começado a ouvir uma voz que vinha de lugar nenhum.
A voz ficava mandando ele olhar para trás, insistindo, repetindo sempre a mesma coisa. Ele tentou não ligar, mas a voz ficava mais forte, mais insistente. Ele falou que a voz era de alguém conhecido, mas não conseguia lembrar de quem. Era como se fosse alguém da família, alguém que ele gostava muito. E a voz falava coisas carinhosas, chamava ele pelo apelido que só a família usava. Por isso ele acabou olhando para trás, mesmo sabendo que não devia. Quando ele olhou, viu alguma coisa que ele não consegue explicar até hoje. Ele fala que não era pessoa, mas também não era bicho. Era alguma coisa que estava tentando parecer com alguém, mas não conseguia direito. E quando ele viu aquilo, sentiu como se alguma coisa tivesse entrado na cabeça dele, mexendo com os pensamentos. Desde aquele dia, ele não consegue mais passar por lugar escuro sozinho. Fica nervoso, começa a suar. Diz que escuta vozes chamando ele, e os olhos dele nunca voltaram completamente ao normal. Sempre ficam meio estranhos, como se ele estivesse vendo coisas que mais ninguém vê. Depois disso, ninguém mais passou pela trilha. A gente fechou ela, colocou uma cerca bem na entrada. Mas às vezes, quando o vento está forte, dá para ouvir barulho vindo de lá. Barulho de pedra caindo, de galho quebrando. E às vezes, parece que tem alguém caminhando por ali, mesmo sabendo que não tem ninguém. O peão que olhou para trás ficou diferente para sempre. Ele ainda trabalha com a gente, mas mudou muito. Fica sempre meio desconfiado, sempre olhando para os lados. E ele sempre avisa o pessoal novo. Se escutar voz conhecida chamando de lugar estranho, não pode olhar. Porque quem olha não volta igual. Até hoje, quando algum animal some na fazenda, a gente encontra pegadas dele na direção da trilha fechada. Mas nunca encontramos o bicho. É como se alguma coisa por ali ficasse atraindo os bichos, chamando eles. E eles vão, mesmo sabendo que é perigoso. Aqui em casa a gente sempre criou galinha. Minha avó já criava, minha mãe continuou, e agora eu cuido do galinheiro também. É um trabalho que tem que ser feito todo dia, de manhã e de tarde, para dar ração e água para as aves. E sempre foi uma coisa tranquila, nunca deu problema. As galinhas são mansas, conhecem a gente, vêm correndo quando chamamos. O galinheiro fica no fundo do quintal, perto da mata. É um lugar bom, porque as galinhas ficam mais à vontade e tem bastante espaço para elas ciscarem. A mata é fechada, tem muito mato alto, então é normal ouvir barulho de bicho de vez em quando. Passarinho cantando, macaco gritando, às vezes uma coruja, mas a gente já estava acostumado com os sons normais da mata. Depois que eu fazia o último trato do dia, lá pelas 5, 6 horas da tarde, comecei a ouvir uns barulhos diferentes vindos da mata. Era tipo um grunhido, mas não era grunhido de porco. Era um som mais seco, mais grave. No começo, pensei que podia ser raposa ou gato do mato, procurando um jeito de chegar perto das galinhas. Esses bichos são espertos e sempre procuram galinha para comer. O barulho sempre vinha depois que eu terminava de cuidar das galinhas. Era como se alguma coisa estivesse esperando eu sair de perto do galinheiro para se aproximar. Isso me deixou meio preocupado, porque a gente não pode perder galinha, né? É prejuízo e também é chato ter que repor. Galinha boa é cara e demora para crescer direito. Resolvi ficar escondido uma noite para ver se conseguia descobrir que bicho era. Me escondi atrás de uma árvore grande, de onde dava para ver o galinheiro e parte da mata. Fiquei ali quieto, esperando o tal do grunhido aparecer. Levei até um facão comigo, caso fosse algum bicho grande e perigoso. Lá pelas 7 horas da noite começou o barulho. Era aquele grunhido seco mesmo, vindo de dentro da mata. Mas o estranho é que as galinhas não ficaram agitadas. Elas continuaram normais, como se não estivessem ouvindo nada. Isso foi muito esquisito, porque galinha é bicho que se assusta fácil com barulho estranho. Elas são sempre as primeiras a perceber quando tem predador por perto.
O grunhido continuou por uns 15 minutos e depois parou. Não vi nada, não consegui descobrir que bicho era. A mata estava muito escura e fechada, não dava para enxergar nada lá dentro, mas eu senti que tinha alguma coisa me observando, sabe? Aquela sensação de que tem alguém olhando para você, mesmo que você não veja nada. Mas no dia seguinte de manhã, quando fui abrir o galinheiro, tinha uma coisa muito estranha lá dentro. Todas as galinhas estavam mortas. Todas elas, sem exceção. Eram 23 galinhas e 2 galos. Mas não tinham marcas de luta, não tinham penas espalhadas, nada que indicasse briga com algum predador. Estava tudo muito limpo, muito organizado. Elas estavam todas sem cabeça, mas de um jeito muito estranho. As cabeças tinham sido cortadas bem certinho, sem sangue espalhado. E o mais esquisito, não tinha nenhuma cabeça no galinheiro. Todas tinham sumido. E as galinhas estavam todas deitadas, uma ao lado da outra, como se tivessem sido organizadas por alguém. E as patas das galinhas estavam organizadas num círculo no meio do galinheiro. Não era coisa que bicho faz, isso eu tenho certeza. Bicho mata para comer, não fica organizando as coisas daquele jeito. E eram só as patas, cortadas bem no joelho. Todas iguaizinhas, todas apontando para o centro do círculo. No centro do círculo de patas tinha um osso. Mas não era osso de galinha, nem de nenhum bicho que eu conhecesse. Era um osso pequeno, meio fino, que parecia de criança. Tinha um formato que me deu arrepio só de olhar. Era branco, muito limpo, como se tivesse sido fervido antes de ser colocado ali. Chamei meu pai para ver aquilo. Ele ficou tão assustado quanto eu. A gente não sabia o que fazer, então resolvemos enterrar tudo e nunca mais falar sobre isso. Mas aquela imagem ficou gravada na minha cabeça. O jeito que as patas estavam organizadas, aquele osso no meio, e o cheiro também, um cheiro doce e podre que estava impregnado no galinheiro. Meu pai disse que podia ser macumba, que às vezes o pessoal faz trabalho com galinha. Mas eu nunca tinha visto macumba daquele jeito, tão organizada, tão certinha. E além disso, quem ia entrar no nosso quintal para fazer isso? A gente tem cachorro, tem cerca alta. E o portão estava trancado quando eu cheguei de manhã. Nunca mais criei galinha naquele galinheiro. A gente construiu outro, do outro lado do quintal, bem longe da mata. E até hoje, quando passa perto daquele lugar, dá para ouvir o grunhido de vez em quando. Principalmente quando está anoitecendo. É sempre o mesmo som, sempre na mesma hora. Meus vizinhos também já falaram que ouvem barulhos estranhos vindos daquela direção. Mas ninguém quer investigar muito, não. Tem coisas que é melhor deixar quieto, principalmente quando envolve coisa que não conseguimos explicar direito. E depois daquele dia, eu sempre faço o trato das galinhas antes de escurecer, nunca mais espero anoitecer. Uma vez meu primo mais novo foi brincar perto daquele galinheiro velho e voltou chorando, dizendo que tinha visto uma sombra se mexendo lá dentro. Mas quando a gente foi ver, não tinha nada. Só o cheiro estranho que ainda fica no ar às vezes, principalmente quando chove. Essa história aconteceu na época da colheita, quando a gente estava trabalhando em turmas para conseguir colher tudo no tempo certo. Eu trabalhava numa fazenda grande e tinha vários peões ajudando na colheita. Era um trabalho pesado, mas todo mundo se conhecia bem e o ambiente era bom. A fazenda ficava numa região meio isolada, cercada de mata por todos os lados. O patrão era um cara legal, sempre tratava todo mundo direito. Ele tinha uma voz bem característica, meio rouca, meio forte. Todo mundo conhecia o jeito dele falar. E ele sempre ficava circulando pela roça, vendo como estava o andamento do trabalho, conversando com o pessoal. Às vezes ele contava piada, às vezes perguntava da família. Era um patrão presente, sabe? Nesse dia específico, a gente estava colhendo numa área que ficava perto da mata. Era um lugar meio isolado, mas com bastante produto bom. O patrão tinha ficado no galpão
organizando o que já tinha sido colhido, pesando e separando tudo direitinho. A gente podia ver ele lá de longe, indo e vindo, cuidando das coisas dele. Tinha um rapaz trabalhando com a gente, peão bom, trabalhador. Ele estava numa fileira mais afastada, perto da beira da mata. Todo mundo conhecia ele, era gente boa, nunca deu problema. Sempre muito pontual, muito dedicado ao serviço. Ele tinha família, mulher e 2 filhos pequenos. Era um cara responsável, não era de fazer coisa errada. Lá pelas 3 horas da tarde, o rapaz ouviu alguém chamando ele. Era a voz do patrão, ele reconheceu na hora. O patrão estava chamando ele pelo nome, dizendo para ele ir até a beira da mata. A voz vinha de lá do fundo, meio abafada pelas árvores, mas era a voz do patrão mesmo. Ou pelo menos parecia ser. O rapaz parou o que estava fazendo e foi caminhando em direção à mata. Ele achou meio estranho o patrão estar lá, mas pensou que talvez tivesse algum problema, alguma coisa que precisava mostrar. Talvez tivesse encontrado algum bicho morto ou alguma cerca quebrada. Quando chegou na beira da mata, não viu ninguém. Daí ele olhou para trás, para o galpão, e viu o patrão lá longe, do outro lado da roça, conversando com outros trabalhadores. Isso deixou ele confuso, porque tinha certeza que tinha ouvido a voz do patrão chamando ele da mata. Ele ficou parado ali, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou para o galpão de novo, para o patrão, depois para a mata. Foi quando ele ouviu de novo. Alguém sussurrando o nome dele, bem baixinho, vindo de dentro da mata. Era a voz do patrão, mas estava diferente, meio arranhada, meio forçada. Como se fosse o patrão tentando falar baixo para não ser ouvido pelos outros. Ou como se fosse alguém tentando imitar a voz do patrão. O rapaz olhou de novo para o galpão e o patrão continuava lá, longe. Mas a voz continuava chamando ele, cada vez mais baixinho, cada vez mais para dentro da mata. Ele começou a ficar com medo porque aquilo não fazia sentido nenhum. Como o patrão podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E por que a voz estava tão estranha? Ele gritou perguntando se era o patrão mesmo, mas a voz parou. Ficou tudo silencioso por alguns minutos. Daí a voz voltou, ainda sussurrando o nome dele, mas agora parecia que estava mais longe, mais para dentro da mata. E tinha alguma coisa errada com o jeito de falar, como se fosse alguém imitando a voz do patrão, mas não conseguisse fazer direito. O rapaz decidiu voltar para o trabalho. Ele estava com medo e aquilo não fazia sentido mesmo. Quando chegou perto dos outros trabalhadores, contou o que tinha acontecido. Todo mundo achou estranho, mas ninguém deu muita importância. Acharam que ele podia ter confundido, que podia ter sido eco, ou sei lá o quê. Ou então, que era só cansaço. Mas eu estava prestando atenção na conversa e achei muito esquisito, porque eu conhecia o rapaz fazia tempo e ele não era de inventar história. E a cara dele estava muito séria, muito assustada. Não parecia a cara de quem estava mentindo ou inventando coisa. Parecia a cara de quem tinha visto alguma coisa que não conseguia explicar. Mas no final do dia, quando todo mundo estava indo embora, o rapaz resolveu ficar um pouco mais para terminar a fileira que estava colhendo. Ele queria ganhar um extra e estava quase terminando mesmo. O patrão deixou ele ficar, disse que quando terminasse era só trancar o portão e levar a chave. Todo mundo foi embora e deixou ele lá sozinho. No outro dia de manhã, o rapaz não apareceu para o trabalho. Isso era muito estranho, porque ele nunca faltava, nunca chegava atrasado. Era o cara mais pontual da fazenda. O patrão foi na casa dele para ver se estava doente, mas a família disse que ele não tinha voltado para casa na noite anterior. A mulher estava desesperada. A gente voltou para a roça para procurar ele e achamos as botas dele bem no meio da plantação, numa área que ele não estava trabalhando no dia anterior. As botas estavam viradas uma para outra, como se ele tivesse se ajoelhado ali e depois sumido. Mas não tinha rastro nenhum ao redor, nada que mostrasse para onde ele tinha ido. A terra estava lisa. E tinha uma coisa muito estranha.
As plantas ao redor das botas estavam todas murchas, como se alguma coisa tivesse sugado a vida delas. E no chão, entre as botas, tinha marcas estranhas, como se fossem pegadas, mas pegadas de alguma coisa que não era humana. Eram maiores, mais largas, com marcas de garras. A polícia foi chamada, fizeram busca na mata, procuraram em todo lugar, mas nunca acharam ele. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E desde aquele dia, outros trabalhadores já relataram ouvir vozes conhecidas, chamando eles da beira da mata. Mas agora, todo mundo sabe que não pode seguir essas vozes, porque quem segue não volta. Essa história aconteceu na época da limpeza da roça, quando a abóbora estava crescendo bem bonita. Eu estava capinando sozinho porque meu irmão tinha machucado o pé e não podia ajudar. Era um dia meio nublado, desses que o sol não esquenta muito, então dava para trabalhar bem. Mas desde cedo eu estava com uma sensação estranha, como se alguma coisa não estivesse certa. A plantação de abóbora estava ficando legal, os pés estavam grandes e já tinham umas abóboras pequenas começando a formar. Eu gosto de plantar abóbora porque ela cresce fácil e dá bastante. E como os pés ficam baixos e se espalham no chão, fica mais fácil de limpar as ervas daninhas ao redor. Nesse dia específico, a plantação estava mais bonita que nunca. As folhas bem verdes e as flores amarelas espalhadas por todo lado. Eu estava capinando normal, quando comecei a perceber que tinha alguma coisa se mexendo entre os pés de abóbora. No começo, pensei que fosse gato ou algum bicho pequeno procurando lugar para se esconder do sol. Mas era esquisito, porque o movimento era muito rápido, como se fosse alguma coisa correndo de um pé de abóbora para o outro. E não era movimento de bicho normal. Era muito coordenado, muito inteligente. Parei de capinar e fiquei prestando atenção. Dava para ver as folhas se mexendo, mas era um movimento estranho. Não parecia movimento de vento. Era como se alguma coisa estivesse passando por baixo das folhas, bem rapidinho. E tinha um barulho também, um barulho meio seco, como se fosse algo arrastando no chão, tipo quando você arrasta um galho seco na terra. Resolvi chegar mais perto para ver o que era. Mas toda vez que eu me aproximava de um pé de abóbora, o movimento parava ali e começava em outro lugar. Era como se a coisa soubesse que eu estava vindo e ficasse fugindo de mim. Isso me deixou meio nervoso, porque bicho normal não faz isso, né? Eles fogem para longe ou ficam quietos até passar o perigo. Mas essa coisa estava brincando comigo. Daí, eu vi direito o que estava se mexendo ali. Era uma coisa baixa, magra, toda peluda. Consegui ver só de relance, mas deu para perceber que tinha olhos muito fundos, quase pretos, e uns dentes meio pontiagudos. Não era nenhum bicho que eu conhecia, isso eu tenho certeza. E o jeito que se movia era muito esquisito, meio rastejando, meio correndo, como se não tivesse osso direito. A coisa tinha mais ou menos o tamanho de uma criança pequena, mas se movia que nem cobra. E quando ela me viu olhando, parou por uns segundos e ficou me encarando. Os olhos eram muito estranhos, muito fundos, e me deram uma sensação horrível. Era como se ela estivesse estudando eu, tentando entender se eu era perigoso ou não. Quando consegui chegar bem perto de onde a coisa estava, ela já tinha sumido. Mas ali no chão, bem onde eu tinha visto o movimento, tinha várias abóboras rachadas. E não era rachadura normal de abóbora que amadurece demais, não. Eram rachaduras estranhas, como se alguém tivesse apertado elas por fora. E tinha um cheiro esquisito também, meio doce, meio podre. O mais esquisito é que quando eu abri uma das abóboras rachadas para ver por dentro, tinha marcas de mordida na polpa. Marcas pequenas, de dentes pontiagudos, como se alguma coisa tivesse comido a abóbora por dentro. E as sementes estavam todas espalhadas de um jeito muito estranho, como se tivessem sido cuspidas. Algumas ainda estavam babadas. Fiquei meio assustado e resolvi sair de lá. Voltei para casa e contei para o meu pai o que tinha visto,
mas ele disse que devia ser gambá ou algum bicho assim que gosta de comer fruta doce. Fazia sentido, então eu meio que acreditei. Mas no fundo eu sabia que não era gambá, porque eu conheço gambá e eles não são daquele jeito. E gambá não tem dente pontiagudo assim. No dia seguinte fui ver como estavam as abóboras. E cara, tinha acontecido uma coisa muito estranha durante a noite. Todas as abóboras que estavam verdes de tarde tinham amadurecido completamente de uma hora para outra. Ficaram enormes, bem amarelas, como se tivessem crescido meses em uma noite só. E estavam perfeitas por fora, sem nenhuma marca. Mas quando o sol nasceu e começou a esquentar, as abóboras começaram a murchar muito rápido. Era como se elas estivessem perdendo toda a água de dentro. Em poucas horas ficaram todas secas, enrugadas, como se alguma coisa tivesse sugado toda a vida delas. E quando elas murchavam, dava para ouvir um barulhinho, como se fosse ar saindo. Isso começou a acontecer toda noite. As abóboras amadureciam no escuro e murchavam quando o sol nascia. E sempre tinha aquelas marcas de mordida por dentro, sempre tinha abóboras rachadas de um jeito estranho. Era como se alguma coisa estivesse se alimentando do tempo das abóboras, fazendo elas envelhecerem rápido demais. Meu pai tentou explicar que podia ser alguma praga, alguma doença da planta. Mas eu sabia que não era doença porque eu já tinha visto doença em abóbora e não era daquele jeito. E além disso, eu continuava vendo aquele movimento estranho entre os pés, principalmente quando estava anoitecendo. A coisa estava sempre lá, sempre me observando. Uma noite, resolvi ficar escondido para ver o que acontecia. Me escondi atrás de uma árvore e esperei. Lá pelas 10 horas da noite, vi a criatura saindo de debaixo dos pés de abóbora. Ela se movia muito devagar, muito cuidadosa, e começou a tocar nas abóboras com as mãos. Cada abóbora que ela tocava começava a crescer e amadurecer na hora. Depois de uma semana, a plantação toda estava perdida. Não sobrou nenhuma abóbora boa. Todas tinham passado por esse processo esquisito de amadurecer de noite e murchar de dia. E eu nunca mais consegui plantar abóbora naquele pedaço da roça. Sempre que planto, acontece a mesma coisa. A criatura ainda está lá, ainda sugando o tempo das plantas. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu aqui na roça de casa. Eu trabalho com plantio desde pequeno. Meu pai sempre mexeu com isso, então eu conheço bem os barulhos que os bichos fazem de noite. Mas essa história da cerca da mandioca foi muito além do normal, sabe? E olha que eu já vi coisa estranha por aqui, mas nada como isso. Era época de plantio novo. E a gente tinha acabado de cercar uma área maior para mandioca. Cerca de madeira boa, bem firme, dessas que dura bastante tempo. Meu pai fez questão de fazer direito porque mandioca demora para crescer e a cerca tem que aguentar. Ele sempre fala que é melhor gastar um pouco mais no começo do que ter que refazer depois. Então ali, pelas 3 semanas depois que plantamos, começaram uns barulhos muito estranhos de madrugada. Era sempre a mesma coisa. Lá pelas 3, 4 horas da manhã, começavam umas batidas na cerca. Mas não era batidinha fraca não, era pancada forte mesmo, dessas que fazem a cerca toda balançar. E o mais esquisito é que era sempre no mesmo lugar, sempre na mesma hora. Todo mundo lá de casa ouvia, porque o barulho era alto demais para ignorar. Minha irmã mais nova até começou a ter pesadelo por causa daquilo. No começo, a gente pensou que fosse tatu. Sabe como é? Tatu cava muito e às vezes bate nas coisas quando está procurando minhoca. Meu pai falou que podia ser javali também, que eles são meio agressivos quando estão com fome. Fazia sentido, então a gente não ligou muito. Mas daí as batidas continuaram, toda noite, sempre no mesmo lugar. E foi aumentando a intensidade, sabe? Como se a coisa estivesse ficando mais furiosa a cada noite.
Minha mãe começou a reclamar porque o barulho acordava ela toda madrugada. E era estranho mesmo, porque bicho não fica fazendo a mesma coisa no mesmo lugar toda noite, né? Eles saem para procurar comida em lugares diferentes. Mas esse negócio era muito certinho, muito igual toda vez. Era como se alguém estivesse marcando hora para bater na cerca. E tinha um ritmo também, tipo 3 pancadas. Parava, mais 3 pancadas. Depois de 2 semanas disso, meu pai resolveu ir ver o que estava acontecendo. Ele saiu bem cedo, antes do sol nascer, para dar uma olhada na cerca. Levou a lanterna e tudo. Quando voltou, estava com uma cara muito estranha. Disse que tinha encontrado a cerca quebrada, mas não quebrada de qualquer jeito. Parecia que ele tinha visto um fantasma, sabe? A cerca estava quebrada por dentro, como se alguma coisa muito pesada tivesse empurrado de dentro da roça para fora. Isso não fazia sentido nenhum, porque se fosse bicho tentando entrar, ele ia empurrar de fora para dentro, né? Mas ali estava tudo empurrado ao contrário. E olha que era cerca boa, bem grossa, não era qualquer coisa que ia conseguir quebrar daquele jeito. Meu pai disse que parecia que alguma coisa tinha se jogado contra a cerca com muita força. Meu pai ficou curioso e resolveu cavar um pouco no lugar exato onde aconteciam as batidas. Ele queria ver se tinha alguma coisa enterrada ali, alguma pedra grande ou sei lá o quê. Chamou meu tio para ajudar e os dois passaram a manhã toda cavando. Mas o que eles acharam foi muito mais estranho do que qualquer pedra. Tinha ossos ali embaixo. Mas não eram ossos normais não, eram ossos entrelaçados com raiz de mandioca, como se tivessem crescido juntos há muito tempo. Era uma coisa muito esquisita de ver, porque as raízes passavam por dentro dos ossos, por todos os buraquinhos, como se aquilo tivesse ficado ali anos e anos, se misturando com a terra. E os ossos estavam organizados de um jeito estranho também, tipo em formato de pessoa deitada. A gente não sabia se eram ossos de bicho ou de quê. Eram meio pequenos, meio finos. Tinha um crânio também, mas estava tão entrelaçado com as raízes que mal dava para ver direito. Meu tio falou que aquilo podia ser de índio antigo, que aqui na região tinha muito enterro indígena. Mas meu pai disse que era melhor não mexer muito e cobrir tudo de novo. Então a gente cobriu com terra e plantou as mudas de mandioca normalmente por cima. Achamos que ia dar tudo certo, que talvez fosse só uma coincidência esquisita. Meu pai até benzeu o lugar, passou água benta que minha avó tinha dado. Mas quando a mandioca começou a crescer, as que nasceram bem naquele lugar, onde tinha os ossos, ficaram completamente diferentes das outras. Elas cresceram com formato de dedos humanos. Não estou exagerando não, era igualzinho dedos de criança. Finas, compridas, com umas marquinhas que pareciam articulações e tudo, dava um arrepio danado só de olhar. E o mais esquisito é que só as mandiocas que nasceram bem em cima do lugar onde cavamos ficaram assim. As outras todas cresceram normais, do jeito que sempre cresceram. Era como se aquele pedacinho de terra tivesse alguma coisa diferente, alguma energia estranha. As batidas na cerca pararam no mesmo dia que a gente cobriu os ossos. Do nada assim, da noite para o dia nunca mais ouvimos nada. Mas sempre que alguém passava perto daquele canto da roça, ficava com uma sensação muito estranha, como se estivesse sendo observado por alguém escondido. Minha cachorra também nunca mais quis passar por ali. Sempre dava a volta. Minha mãe nunca mais quis comer mandioca daquele plantio. Ela dizia que não conseguia tirar da cabeça o jeito que elas tinham crescido. E quando a gente foi colher, as mandiocas com formato de dedo tinham uma textura diferente também. Mais mole, meio escura por dentro. A gente acabou jogando tudo fora porque ninguém teve coragem de experimentar. E até hoje, quando planto mandioca, eu evito aquele pedaço da roça. Não sou supersticioso, mas tem coisas que é melhor deixar quieto mesmo. Às vezes, eu passo por ali e ainda sinto aquela sensação estranha, como se alguma coisa estivesse me observando debaixo da terra. E meu filho pequeno sempre pergunta por que a gente não planta nada naquele cantinho. Eu só falo que a terra lá não é boa, mas ele fica curioso.
A pedra no meio do mato que ninguém conseguia subir. Essa história da pedra aconteceu numa trilha que a gente sempre usava aqui em casa. Era uma trilha que ligava a horta com a cacimba, então todo mundo passava por ali várias vezes por dia. Para buscar água, para cuidar das plantas, para ir e voltar dos afazeres. Era um caminho bem batido, conhecido por todo mundo da família. No meio dessa trilha tinha uma pedra grande, bem no centro do caminho. Era uma pedra boa, lisa, do tamanho perfeito para sentar e descansar. Todo mundo usava ela como ponto de parada, principalmente quando estava carregando coisa pesada da horta ou voltando da cacimba com os baldes cheios. A pedra estava ali há anos, desde que meu avô abriu a trilha. Durante o dia, a pedra era normal. Todo mundo subia nela sem problema nenhum. Era até disputada porque ficava na sombra de umas árvores grandes e dava para descansar bem ali. Minha avó sempre sentava lá quando ia regar as plantas. As crianças brincavam em cima dela, pulavam, faziam de conta que era um castelo. Mas de noite, a coisa mudava completamente. Quem tentava subir na pedra depois que escurecia, dizia que sentia uma força estranha empurrando para baixo. Não era que a pedra ficava escorregadia ou coisa assim. Era como se uma mão invisível pegasse a pessoa e empurrasse ela para o chão toda vez que tentava subir. Meu irmão foi um dos primeiros a falar sobre isso. Ele tinha ido buscar água na cacimba já de noite e, na volta, quis sentar na pedra para descansar um pouco, mas disse que não conseguia subir de jeito nenhum. Toda vez que colocava o pé na pedra para se impulsionar, sentia como se alguém estivesse empurrando ele para trás. No começo, a gente achou que ele estava inventando, que era a preguiça dele de admitir que estava cansado demais para subir na pedra. Mas daí outras pessoas começaram a relatar a mesma coisa. Sempre de noite, sempre a mesma sensação de ser empurrado para baixo quando tentava subir na pedra. E não era coisa sutil, não. As pessoas falavam que era um empurrão forte, como se alguém muito forte estivesse impedindo elas de subir. Alguns chegavam a cair no chão de tanto que eram empurrados, e sempre vinha de cima para baixo, como se alguma coisa estivesse em cima da pedra, empurrando quem tentava subir. Minha tia tentou subir na pedra uma noite quando estava voltando da horta. Ela sempre foi uma mulher forte, acostumada com o trabalho pesado, mas disse que não conseguiu nem colocar os 2 pés na pedra. Toda vez que tentava, sentia uma pressão muito forte empurrando ela para baixo, como se uma pessoa gigante estivesse com a mão na cabeça dela. O estranho é que durante o dia continuava tudo normal. A pedra funcionava perfeitamente como ponto de descanso. Ninguém sentia nada de diferente. Era só de noite que acontecia essa coisa estranha. E sempre depois que escurecia completamente, nunca no finalzinho da tarde, quando ainda tinha um pouco de luz. As crianças da família adoravam brincar na trilha e na pedra. Era um lugar seguro, perto de casa, então a gente deixava elas brincarem à vontade durante o dia. Elas faziam de tudo, brincavam de esconde-esconde, de pega-pega, inventavam que a pedra era uma nave espacial, um barco, um cavalo. Era o cantinho favorito das crianças. Tinha uma menina da família, filha da minha prima, que era especialmente apegada à pedra. Ela passava horas brincando ali, sempre inventando histórias, conversando sozinha. Era uma criança muito esperta, muito ativa. Sempre foi muito curiosa também, daquelas que quer saber de tudo, que faz 1000 perguntas. Um dia essa menina estava brincando na trilha de tarde, como sempre fazia. Era um dia normal. Ela tinha permissão para ficar ali até a hora do jantar. Mas quando anoiteceu e ela não voltou para casa, a gente começou a ficar preocupado. Ela sempre voltava antes de escurecer. Era uma criança obediente. Fomos procurar ela na trilha. Procuramos na horta, na cacimba, em todos os lugares que ela costumava ir. Gritamos o nome dela, acendemos lanternas, fizemos barulho para chamar a atenção. Mas não encontramos nada. Era como se ela tivesse sumido do nada. Isso nunca tinha acontecido antes. A família toda se mobilizou para procurar. Chamamos os vizinhos.
Todo mundo saiu com lanterna procurando pela menina. Procuramos até tarde da noite, mas não achamos nenhum rastro dela. A mãe estava desesperada, já estava pensando em chamar a polícia. Era uma situação muito tensa. De manhã cedo, quando o sol nasceu, meu tio decidiu procurar mais uma vez na trilha antes de chamar as autoridades. E foi quando ele fez a descoberta mais estranha da vida dele. A menina estava lá, em cima da pedra, mas de um jeito muito esquisito. Ela estava dormindo em cima da pedra, mas com os olhos abertos, completamente abertos, sem piscar nenhuma vez. E quando meu tio chegou perto, viu que as unhas dela estavam todas arrancadas. Todas elas, das mãos e dos pés. Não tinha sangue, não parecia que tinha sido machucado recente, mas todas as unhas tinham sumido. A menina estava respirando normal, parecia estar bem de saúde, mas não respondia quando chamavam o nome dela. Ficava ali deitada na pedra, de olhos abertos, sem piscar, sem se mexer. Era como se ela estivesse dormindo, mas ao mesmo tempo acordada. Uma coisa muito estranha de ver. Meu tio tentou acordar ela, balançou o corpinho dela, gritou o nome. Mas ela não reagia a nada. Continuava com os olhos abertos, olhando para o céu sem piscar. A respiração era normal, o coração batia normal, mas ela não respondia a nenhum estímulo externo. Pegamos ela no colo e levamos para casa. Chamamos o médico da cidade para vir ver ela. O médico examinou tudo, disse que ela estava fisicamente bem, não tinha ferimento, não tinha sinal de violência, nada que indicasse que alguém tinha machucado ela. Só as unhas arrancadas, que era muito estranho. O médico não conseguiu explicar o estado dela. Disse que parecia um tipo de sonambulismo muito profundo, mas que ele nunca tinha visto coisa igual. E não conseguia entender como todas as unhas tinham sido arrancadas, sem deixar marcas, sem sangramento, sem nada. A menina ficou naquele estado por 3 dias. Sempre de olhos abertos, sem piscar, sem responder. A gente dava água na boca dela e ela engolia. Então estava se alimentando de alguma forma. Mas não falava, não se mexia, não reagia a nada. Era como se a mente dela estivesse em outro lugar. No 4º dia, ela acordou de repente, como se nada tivesse acontecido. Acordou falando, perguntando que horas eram, se já era a hora do almoço. Não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Para ela, tinha sido só uma noite normal de sono. Quando perguntamos sobre as unhas, ela olhou para os dedos como se estivesse vendo pela primeira vez. Disse que não lembrava de ter arrancado, que não sentia dor. E realmente, os dedos não pareciam doloridos. Era como se as unhas tivessem sumido naturalmente, sem causar nenhum desconforto. Ela também não se lembrava de ter dormido na pedra. A última coisa que lembrava era de estar brincando na trilha de tarde, inventando uma história sobre a pedra ser um trono mágico. Depois disso, a memória dela estava em branco até o momento que acordou em casa 3 dias depois. Desde aquele dia, ninguém mais deixa a criança brincar sozinha na trilha. E ninguém mais passa por ali de noite, nem para buscar água urgente na cacimba. A gente faz tudo durante o dia agora. E quando é absolutamente necessário passar de noite, a gente vai em grupo e evita chegar perto da pedra. A menina cresceu normal, não teve nenhuma sequela do que aconteceu, mas ela nunca mais quis brincar na trilha. Sempre que alguém sugeria ir lá, ela inventava outra brincadeira em outro lugar. Era como se ela tivesse um medo instintivo do lugar, mesmo não lembrando do que tinha acontecido. E as unhas dela cresceram de volta normalmente, sem problema nenhum. Mas até hoje, quando ela fica muito nervosa ou muito cansada, ela tem o hábito de olhar para os dedos como se estivesse verificando se as unhas ainda estão lá. É um gesto automático, inconsciente. A pedra continua lá até hoje. Durante o dia, continua sendo um bom lugar para descansar. Mas de noite, ninguém mais tenta subir nela. E às vezes, quando a gente passa pela trilha depois que escurece, dá para ver uma sombra estranha em cima da pedra.
Uma sombra que não combina com nada ao redor, como se alguém estivesse sentado lá.